A gente vai começar, primeiro eu vou começar um esclarecimento para quem acompanhou as primeiras aulas e a ordem das apresentações, né? Então, hoje seria administração do tempo e administração de custos, e por conta da agenda aí dos colegas que conversaram, foi feita essa mudança e mantido o tema dos grupos, tá? Então, se vocês acompanharam aí, vocês devem ter visto que teve essa inversão, e como a gente já tinha designado os temas, então os temas foram mantidos, tá? Por isso que hoje a gente tem gerenciamento das comunicações e depois gerenciamento dos custos, que todo mundo aí deve estar ansioso para falar de dinheiro, né? Então, que vai surgir, na verdade, em todos os trabalhos. Mas a importância da gente falar de comunicações hoje, e depois fez muito sentido, eu espero que vocês tenham aí um tempo, mesmo porque vocês devem ter visto que vocês têm que avaliar, todo mundo tem que avaliar todo mundo. Isso é muito importante para nós. Eu queria pedir aí um reforço de vocês, porque quem não esteve na aula, claro que vai precisar assistir a apresentação dos colegas para avaliar, né? Esse é o correto. E quem já sair da aula hoje, já quiser avaliar, sinta-se à vontade, o link já está lá aberto para todos os temas, tá? Não se esqueçam disso. E por que isso foi bem... Por que eu estou dizendo isso? Porque acabou que, muitos dos assuntos que o grupo de gerenciamento das comunicações vai falar daqui a pouquinho, ligou exatamente com o trabalho da equipe de gerenciamento de custos. É claro que o projeto está todo ligado, né? Um com o outro está sempre ligado. E vocês vão entender, prestem atenção no que eu estou falando. Porque na hora de falar lá dos custos, eles vão falando, e eu não sei se eles leram o capítulo ou não, se vocês combinaram, mas o raciocínio lógico ele ficou bem coerente e isso é bem legal de ver, tá? Enfim. Bom, então a gente começa com o grupo de gerenciamento das comunicações, os 3 colegas já estão aqui prontos para falar, para explicar. E nesse gerenciamento das comunicações, vou fazer um feedback agora, e ao longo aí, depois que vocês falarem, eu tenho algumas perguntas, algumas puxadas aí de assuntos para a gente conversar. Bem, o que vocês fizeram? Vocês contaram exatamente um resumo do que está ali no PMBOK, e vocês trabalharam muitas coisas interessantes no sentido de trazer até uma pincelada aí de legislação para a administração pública, falaram da transparência, que são coisas que a gente precisa puxar aqui para essa disciplina uma vez, que é gestão de projetos públicos. Então, dentro dessas questões, algo muito importante foi trabalhado, que são aqueles passos, ou não é bem passos, né? Os tipos e habilidades da comunicação e algumas coisas que podem, inclusive, atrapalhar essa comunicação, tá? Então, assim, e é bem esse ponto que alguns quesitos são puxados pelos colegas lá dos custos, do próximo grupo. E aí, tem alguma coisa muito importante, que provavelmente, para alguns de vocês, essa teoria de tipo de comunicação, essa comunicação verbal, não verbal, vai ser nova, porque não é algo que todo mundo estuda, né? Então, a gente tem um emissor e um receptor dessa comunicação, e ela tem que ser o mais claro possível, ela tem que ser a mais clara possível, para que a mensagem não sofra com o que a gente chama aí lá na teoria de comunicação de ruídos. Então, qualquer aspecto que impacte nessa comunicação, que faça com que ela dê errado, que ela chegue... telefone sem fio, que a gente vive falando, né? Então, passa de um, passa por outro, ou até uma maneira que você está emitindo, alguma maneira que você está tentando emitir essa mensagem, não é a maneira que o outro está entendendo, por conta de vários quesitos que vocês falaram aí no trabalho. E aí, gostaria de pedir que vocês fizessem, como no sábado os grupos fizeram, um compilado aí do trabalho de vocês, tá? E saber se vocês vão apresentar o plano de comunicação aqui na aula, o que vocês planejaram para a gente? Byron, você quer usar aquele exemplo de influência real da questão das comunicações? Acho bacana, você está dizendo aquele que deu errado lá, que a gente conversou e que a gente ia usar de exemplo? Não, aquele que foi a prova de que é necessário conversar com todos os interessados, de início da introdução. Mete bronca. Bom, acho que o resumo técnico está dentro do que a gente escreveu ali, do que a gente fez no vídeo, né? A gente queria trazer, na verdade, e não dava tempo, alguns exemplos práticos
práticos de teoria da gestão da comunicação, né? E aí, uma das coisas mais importantes é que a gente consiga conversar com todas as partes interessadas para que não haja conflito de expectativa. E aí, para isso, a gente foi buscar um caso clássico sobre comunicação. Então, a gente pegou o caso da Torre de Babel. Aquela da Bíblia? Não, a novela de 98 e 99 da Globo, né? O que aconteceu? O escritor, originalmente, ele pretendeu fazer uma novela que tratasse de vários temas polêmicos, né? Inclusive relacionamento homoafetivo, violência contra a mulher, violência interna da família, uso de drogas, uma série de outras coisas. O que aconteceu? Não deu certo. A expectativa original era que a novela alcançasse quase 60 pontos no início das exibições, e ela não chegou mais que 35. Quer dizer, 35, 38. O que aconteceu? Eles descobriram que o povo brasileiro não estava preparado para aquilo. Faltou conversar com uma das partes mais importantes, que era o público, que era quem ia consumir o produto e poder gerar retorno dos investimentos das pessoas que investiram na obra. Então, quando eles fizeram uma pesquisa e entenderam o que era que tinha acontecido, a solução foi um tanto quanto radical, né? Eles resolveram explodir um prédio e tirar todos os personagens que não interessavam da trama. Por quê? Precisava atender o que o público-alvo queria. Ao longo do processo, eles também atenuaram um personagem principal, que era um personagem muito forte, mas ruim, uma pessoa ruim. Eles atenuaram o processo. Também fruto das pesquisas de intenção do povo que estava assistindo. Qual que é o resultado final disso? A novela foi gradativamente pegando de volta os pontos de audiência, até que na última semana ela teve pontos altíssimos e no último capítulo chegou a 68 pontos de audiência. Ela encerrou em janeiro, eles tinham pensado até em alongar para fevereiro para conseguir melhorar para aproveitar mais essa onda, né? Então, assim, durante todo o processo, a comunicação ela entra desde o início. Ela vai entrar desde o momento em que você tenta entender quem são as partes interessadas lá na iniciação. Eu acho que essa parte ainda foi bem, mas no planejamento, quando eles tentaram entender o que tinha acontecido, o que esse público queria, eu acho que eles tentaram misturar uma tentativa de modernizar que não deu certo. E aí, no processo de monitoramento, eles perceberam, opa, tem algo errado aqui. A execução foi feita, toda a obra foi trabalhada durante 3 semanas, as gravações são muito mais tempo, eu não sei quanto é. E aí, eles no monitoramento verificaram o que tinha acontecido, refizeram o ciclo do processo, dos processos e do projeto e adequaram à necessidade dos stakeholders, né, das pessoas interessadas. Então, assim, além do problema de comunicação na Torre Babel bíblica, a gente teve, coincidentemente, um problema de comunicação na Torre de Babel da Globo. Agora, vocês querem continuar? Alguém lembrou ali no chat também aquele outro exemplo que você tinha falado, Fernando, sobre a conversa lá do futebol, que o técnico chegou para todo mundo e falou, vamos fazer uma estratégia assim, 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 lá contra os russos e tal. Aí o Garrincha chegou e falou, beleza, seu Fela, mas você já combinou isso com os russos, né? Então, tipo, comunicação tá rolando, né? E lembrando... Pode falar, Fernando. Não, lembrando que nós estamos expondo isso como apenas ilustrativamente, porque o nosso projeto, nosso trabalho, ele foca um outro assunto, na realidade, uma parceria que depois a gente vai falar, né? Mas, assim, isso é só uma introdução, porque senão as pessoas vão achar que nós estamos falando estamos fazendo sobre a Torre de Babel, não é isso? Não, vou falar que a gente está assistindo novela demais. Assistindo muita novela Enfim, o planejamento, o processo de comunicação, o planejamento da comunicação do projeto, ele envolve, então, como todos os outros processos que a gente observou do PMBOK até então, ele envolve o planejamento, gerenciamento e monitoramento. E nessas etapas, ele sempre tem as entradas. Uma que eu assisti, aliás, no vídeo do Lázaro, eu achei extremamente interessante e importante, né? As saídas de um processo são sempre as saídas do anterior. Então, tem as saídas de um processo que são as do seguinte, tem ali o processamento, né, a etapa de processamento, que é a utilização de ferramentas e técnicas, e as saídas, o que é esperado daquele processo. No processo de comunicações de um projeto, no nosso caso, que para assistir o vídeo, que o estudo de
que a gente utilizou foi um relacionamento entre o IBGE e a UFMS, na qual o IBGE está fornecendo uma base de dados e uma organização específica dessa base de dados para acadêmicos e pesquisadores da UFMS. Pode falar. Claro. Não, é que você está falando meio rápido e parece que está dando uns cortes assim. Não sei se para todo mundo, mas parece que está dando uns cortes no seu áudio. Se você tiver alguma dúvida, eu te ajudo. É a conexão dele que está meio. Eu vou mais pausado para ver se melhora um pouco. Se você quiser tirar o vídeo e deixar só o áudio. Eu vou fazer isso. Se o áudio continuar cortando, acho que vocês me avisem. De qualquer maneira, no de comunicação, de planejamento de comunicação, envolve toda a questão das comunicações que envolvem o projeto. Essas comunicações vão ser os relatórios, vão ser os documentos que vão ser gerados, vão ser as reuniões, vão ser, enfim, todas as comunicações entre as partes que vão ser necessárias ser observadas para o bom andamento do projeto. O Fernando fez uma referência ali a um filme Inception, no qual o Leonardo DiCaprio protagoniza um esquema onde ele tem que plantar uma ideia na cabeça de uma pessoa e, para isso, ele faz uma estratégia de entrar num sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho da pessoa. No nosso caso, no nosso projeto, foi mais ou menos Inception, né, porque o nosso projeto de comunicação, o nosso trabalho sobre comunicação é de um projeto que é a comunicação entre o UFMS e o IBGE. Então, só que o importante de ressaltar é que o que é o projeto de gerenciamento das comunicações? Qual que é o foco-chave? Ele assegura ali, tipo, a coleta, a criação, distribuição, o armazenamento e recuperação, gerenciamento, monitoramento e a disposição final e adequada do quê? De informações. Então, o foco do gerenciamento de projeto são as informações. Então, nesse capítulo, ele vai estar apresentando uma série de conceitos que, por exemplo, deixa eu mencionar alguns conceitos. Eu achei interessante ali, chamados de 5 Cs. São conceitos que precisam ser considerados quando você vai fazer uma comunicação de qualidade. O 5C é: a informação precisa ser correta, concisa, clara, coerente e controlada. Enfim, existem outros aspectos que os colegas vão discutir também daqui a pouco, mas por que é necessário observar essas características de uma boa comunicação? Para gerar uma informação de qualidade. Todo projeto, para alcançar o sucesso, ele precisa de informação de qualidade. Então, é justamente nesse aspecto que está puxando o enfoque nesse capítulo do livro. Luciano, Fernando, vocês querem contribuir alguma coisa ou continuo falando? A princípio, pai, não, acho que segue sua linha de raciocínio, mas se você quiser, eu entro com mais detalhes do projeto do IBGE. Eu acho que seria interessante explicar o que seria o nosso projeto no caso do IBGE UFMS. Bom, dentro do resumo que o Byron tentou fazer, na verdade, se a gente for dar uma olhada na teoria da gestão da comunicação ali, ele tem muitas questões técnicas que seria repetitivo a gente continuar falando, né? Então, acho que a gente ter uma ideia do que é o projeto também por ser um projeto mais simples, talvez fique mais fácil de enxergar. O professor Sauer, quando a gente começou a conversar com frequência sobre os dados que o IBGE produzia, ele teve a ideia de fazer uma parceria com o próprio IBGE e a UFMS. Então, ele queria ter um acesso facilitado a uma série de bancos de dados, apesar do IBGE ter muito banco de dados já disponível para qualquer público. Certos bancos de dados precisam é uma transparência passiva, né? Eles precisam ser demandados. Então, microdados, algumas coisas um pouco mais complexas precisam de uma justificativa. Então, tendo essa parceria, fica mais fácil. Para que isso? Para que, bom, primeiro, ele possa trabalhar nas aulas dele com material cada vez diferente e mais complexo, mas também para que os alunos possam usar na graduação, na pós-graduação e afins, bases de dados mais parrudas, mais pesadas, né? Então, quais seriam Gente, faltou a palavra. Em suma, o que vai acontecer? O IBGE vai facilitar o acesso aos bancos de dados através dessa facilitação. Também, a gente vai manter um processo de cursos constantes com a UFMS, seja
ou a gente vai efetivamente dar o curso de CIDR, curso de BME, o curso do IBGE Educa para as graduações que usam essa parte de crianças, ou então também, o próprio site do IBGE, ele é muito mais complexo do que a gente gostaria, mas acaba que tem muita informação e é interessante até fazer um curso sobre isso. E ou a gente vai fazer isso ao vivo, em algumas certas frequências, ou a gente vai gravar a parte desses cursos, o que não modificar muito, e passar para os alunos para que os professores possam repassar nas suas primeiras aulas, para dar uma noção de como fazer pesquisa em fontes oficiais. O que a gente tem de benefício para o FMS com isso? O FMS e o IBGE vão ter uma reciprocidade de robustez maior da sua própria confiabilidade, né? A UFMS vai ter mais dados oficiais para trabalhar, isso ela vai estar uma produção científica um pouco mais robusta, e a gente, em compensação, tem um reconhecimento da comunidade acadêmica maior, e com isso a gente também tem uma robustez maior do reconhecimento do órgão. Indiretamente, o que isso traz para o IBGE? O IBGE traz também uma outra coisa. Conforme esse aluno e esses professores ganham um conhecimento maior do IBGE, eles ganham uma noção da qualidade do material produzido. E aí, com isso, a gente ganha uma nova notoriedade, o que faz com que a comunidade em volta dessas pessoas se torne mais receptiva ao IBGE. Isso é principalmente interessante porque a gente tem vários questionários que são feitos nas casas das pessoas ou nas empresas, e isso, tendo essa noção de profundidade maior do órgão, as pessoas tendem a responder melhor e responder mais os questionários. Indiretamente, isso gera o quê? Melhor qualidade da amostra, melhor qualidade dos dados, melhor qualidade das pesquisas e cria-se um círculo virtuoso. Bom, qual que é a parte da comunicação que entra aí? Existe toda uma formalização feita pelo termo de abertura do projeto, que seria o termo de acordo, né, entre a gente ali, que vai ter o reitor da UFMS trabalhando com o presidente do IBGE, dentro aqui do Estado, teríamos os representantes locais fazendo a gestão dessa parte do projeto em si. Seriam feitas comunicações constantes através do uso de redes sociais para poder manter os alunos informados dos horários dos cursos, disponibilidade de cursos, disponibilidade de certificados e mais outras comunicações ligadas a essa parte. Também, quando houver mudança dos bancos de dados, a gente também avisaria, a UFMS também, quando tiver demandas específicas, avisa. Então, assim, na verdade, na comunicação constante, né, que seria um ritual, não é bem ritualística a palavra, não vai haver uma comunicação tão grande, mas o projeto em si, como ele tem duas partes, ele não tem um produto muito complexo a ser produzido, porque a maioria já está pronta, ele não tem custos, a não ser as horas de trabalho, né? Fica mais fácil de visualizar ali o todo, né? Eu certamente esqueci um monte de coisa, então vocês complementem, por favor. Não, puxando um pouquinho ali a questão do que o Fernando está falando, esse é o projeto que a gente está analisando, então é a parceria IBGE-UFMS. Esse projeto vai gerar comunicações, mas no gerenciamento de projetos que a gente tem que estar analisando, o que a gente tem que analisar são as informações contidas na parceria, ou seja, troca de e-mails entre as instituições, ligações, documentos, memorandos que serão formalizados com assertividade de uma parceria, ofícios e etc. E tudo isso precisa atender uma série de preceitos até, né? Conforme até o Luciano ali pontuou no nosso trabalho. Luciano? E como um projeto de gerenciamento de comunicações, conforme já mencionado tanto pelo professor Roberto como pelo professor Yasmin, ele tem que atender as expectativas dos stakeholders. Então, isso inclui todo o público envolvido no projeto. No caso em questão, nós estamos lidando com 2 órgãos públicos, por isso que ele puxa alguma coisa também da legislação, que você tem aí a lei de acesso à informação, você tem os princípios da transparência nos órgãos públicos, então envolve também essas questões que puxam para essa parte da legislação. No nosso caso, também tem a questão da lei do sigilo, que obriga a gente a limitar o acesso a certas informações. E tem também uma questão que a gente acaba não falando, mas como existem vários interessados, existe a comunidade acadêmica, né, que está interessada também. Uma das coisas que eu percebi ao longo da convivência, de novo, com a comunidade acadêmica, é que, efetivamente, ninguém sabe direito o que a gente faz. Como o IBGE faz 73 pesquisas hoje,
e tem mais de 2.100 variáveis disponíveis em vários sistemas de cruzamento, as pessoas acham que a gente faz, sei lá, de pesquisa de água a pesquisa de política e afim. Não, existe um arcabouço de coisas específicas que a gente faz. Dentro desse arcabouço a gente faz muita coisa. Então, ao trazer os cursos e explicitando para as pessoas como é o uso das ferramentas, quais são os produtos que a gente oferece, a gente vai dar à comunidade acadêmica esse limiar, né, do que efetivamente o IBGE faz e o que efetivamente o IBGE não faz, né, que também é um conhecimento muito importante. Muito bom. Eu entendi muito bem, inclusive vocês explicaram mais detalhes aqui, claro que no vídeo, que tem um tempo limitado, né, naturalmente. Então, deixa eu ver se eu entendi, me corrijam, tá? O projeto, então, de vocês, que vocês vão usar para fazer todas as 10 etapas, o que é a entrega dele? É o acordo? É a cooperação? É um projeto em si, de algo que vai ser levado... Que vai acontecer, porque vocês vão precisar falar agora de etapas, de eventos dentro do plano de comunicação, por exemplo. Então, o que é a entrega final desse projeto que vocês vão trabalhar aqui na disciplina? A entrega poderia ser considerada, professora, relativamente múltipla ali, porque pode ser considerada desde o início, o documento finalizando assim a parceria, afirmando, existe a parceria, e nós consideramos também, o Luciano, vou interromper aqui o Luciano, que você tinha mencionado essa parte, uma das coisas que vai ser também entrega, por exemplo, é a questão de certificados com relação aos cursos que serão fornecidos pelo IBGE para utilização do sistema deles. Então, até esse aspecto vai entrar na entrega do que seria o nosso projeto. Então, a entrega, eu acho que envolveria... Pode falar, Fernando. Uma outra entrega também é que eu estou tentando ver com o professor Sauer, aqui Bauer é outra pessoa, se a gente consegue montar eu acho que índice é uma palavra muito forte, mas é um índice de uso do material do IBGE em trabalhos acadêmicos de relevância, seja dissertações, teses e afins. Tese eu acho que é muito difícil não usar, mas para trás também nos artigos e afins, ver mais ou menos se vai haver efetivamente um aumento do uso, né, para ver se o esforço teve retorno, né. Então, assim, tem várias fases de entrega, né. Quantas informações... Opa, pode falar. Não, um dos índices de medida seria quantas informações do IBGE são utilizadas em tabelas, planilhas que contemplam as teses e as dissertações da UFMS, então, como citações, como referências às informações do IBGE através desses sistemas, da utilização desses sistemas. Só que eu observo como sendo necessário, a partir do momento que se firme o acordo, estabelecer um limite de tempo, digamos assim, 3 meses, 6 meses, observando esses dados, para poder dizer, dentro de 6 meses houve essa entrega, um aumento de tal, porque assim, não pode ficar ad eterno. É claro, o levantamento das informações vai ser o contínuo, mas para fim do nosso projeto, que precisa de uma entrega, a gente teria que colocar um limite de tempo no qual a gente pretende observar esses dados se estão sendo gerados. A princípio, o limite padrão de tempo desse tipo de parceria do IBGE é 5 anos, mas a gente pode trabalhar com um pouco menos para ter um referencial realista, né? Porém, esse tempo que vocês estão falando aqui agora são coisas que vão acontecer como resultado da parceria. Sim. Não sei se fica claro para vocês também. Estou usando as informações que vocês estão me dando. Então, assim, o projeto que vocês vão fazer nessas 10 etapas aqui, ele tem que ter um ponto. A minha entrega é essa, ponto. Então, ou a sua entrega vai ser o acordo, ou a parceria, né? Então, assim, e as fases que vocês vão trabalhar aqui nessa disciplina é para fazer esse produto final, ponto. Porque o que vocês estão dizendo são os inúmeros resultados, vão ser as saídas que vão ter depois, vai ser... Aí a gente já está no médio e longo prazo, e vocês vão pensar no que vai ser o resultado desse produto. Eu tô batendo nessa tecla porque, claro que vai ser cobrado de vocês isso, né? Então, lá no escopo, né, lá na estrutura analítica do seu projeto. Então, assim,
isso tem que estar bem pontual, bem claro apenas, tá? Então, assim, tá bem explicado o que é que vocês estão pretendendo fazer, tá bom? Só vou dar a palavra para o Lázaro. Lázaro, pode falar, levantou a mão? Eu posso estar errado, mas eu estou vendo um problema de escopo. Apesar que é a minha área que eu fiz, eu achei que o produto deles é outro produto. Eu acho que o produto deles é o fornecimento de dados. O produto deles principal é o fornecimento de informação, é os dados deles para o FMS. O convênio, o processo de iniciação, outras fases, mas eu acho que o produto principal desse projeto deles é o fornecimento da informação. É que são muitos... Posso estar errado. São muitos produtos, na verdade. Assim, eu consigo visualizar esse escopo. Porque não adianta a gente fornecer as informações, disponibilizar as informações e as pessoas não saberem fazer uso. Então, igualmente, com as informações que a gente vai que pretende disponibilizar através dessa parceria, entra também o curso que o Fernando estava mencionando. Então, não pode ser considerado exclusivamente os dados. Tem que se considerar os dados, o curso, o acompanhamento, etc. Então, é uma coisa meio ampla. Mas a gente pode dizer, então, Byron, que seria a disponibilização dos dados e a formação de pessoas com capacidade de usá-los? Isso, o treinamento. Sim, perfeitamente. Mas, assim, o que a professora Yasmin acabou de falar ali, eu enxerguei como sendo uma realidade, Fernando. Para a gente delimitar uma entrega, delimitar no nosso projeto, a gente vai desenhar assim, tipo, desde lá da entrada, desenhar o escopo, desenhar os passos, como que a gente vai chegar nesse aspecto. O ponto final vai ser a parceria, o ponto final vai ser o acordo, o termo de acordo. E para chegar ao termo de acordo, que no nosso caso, para o nosso trabalho de hoje, que a gente consideraria os e-mails que vão ser trocados, os acordos de parceria. As reuniões, que já foi pelo menos mais algumas. Exatamente. Então, realmente, o ponto assim, focal, né, de entrega seria a parceria, o acordo. E pelo menos eu vejo assim. O que vocês vão, claro, poder decidir, né? Mas tem que só deixar isso bem distinto e puxar o que o Lázaro acabou de dizer, o que é que são, né, as entregas intermediárias e o que é realmente o seu final, a sua principal entrega, tá? Eu vou dar a palavra para a Fabiana. Fabiana, pode falar, levantou a mão? Eu penso que no projeto deles, a entrega final, porque os dados eles já existem, né? É só uma entrega deles para uma instituição eventualmente interessada. Agora, como essa entrega vai ser feita, quais são os cursos, como que vai ser desenhado esses cursos, quem é que vai estar envolvido, quem é que vai desenhar esses cursos, que hora que vai ser desenhado para chegar no resultado final, termo de acordo minutado, eu acho que aí é mais o caminho do projeto. Eu quero entregar esses dados ao FMS e quer esses dados. Como que eu vou entregar esses dados? Vai ter um critério de medição para depois, quando esses dados vão estar sendo entregues? Vai. E como que vai ser feito? Vai ser feito um acordo. A hora que eu fechar o acordo, o FMS e IBGE, tudo isso já vai estar prontinho. Um contrato mesmo. É um acordo entre partes. O que o IBGE vai fazer, o que o FMS vai fazer e como que esse contrato vai ser acompanhado. E aí o produto de vocês é esse acordo, esse contrato. Acho que seria mais... Não meu grupo, não? eu tô preocupada com o meu ainda. Professora Aguirre?
Ok, muito obrigada, então, professora Aguirre, mas eu não terminei com o grupo ainda não. Tem uma pergunta. Disso que o Aguirre falou, algumas coisas que a gente vai ter de dificuldade, alguns aspectos mesmo de dificuldade, é a compreensão do outro, falamos sobre isso agora. Então, existem várias mesmas aulas, e como o Aguirre falou, que a gente dá aqui esse conteúdo mais ou menos na extinta OSM da administração é dado na graduação, é dado na pós, é dado uma vez, na minha experiência, dentro de uma aldeia indígena. Como é que eu vou explicar, dentro de uma aldeia indígena, que ele precisa ter entrada, transformação e saída em algo que muitas vezes ele não tem contato, como coisas da gestão, como a nossa experiência profissional aqui, tá? Então, é bem difícil. Essa relação capital-interior e comunidades muito diferentes é um imenso desafio para a gente e faz a gente crescer. Eu tenho certeza que o Aguirre concorda comigo. Né? Então, você fica adaptável, né? E aí você consegue explicar uma coisa de 20 maneiras diferentes. E nisso, eu vou puxar para vocês isso, porque é uma imensa dificuldade de mexer com as bases de dados do IBGE, tá? E provavelmente, né, isso, Fernando, não é a verdade, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade. Então, essa semana eu tô trabalhando com mapas. Então, para baixar um shape do mapa, eu já mexi antes e para fazer de novo eu tive dificuldade. Falei, mas gente, eu já fiz isso antes. Como é que é, né?
Eu faço um mapa por mês. Eu tenho uma má notícia para dar. Com a reformulação dos sites GovBR que foi feita pelo governo atual, parte dos caminhos realmente mudou. Ah, então foi. Porque eu deixei aqui no meu favoritos. Falei assim: não, eu vou chegar ali, vou baixar o meu shape, vou fazer meu mapa feliz da vida. Poxa vida. Tá? Sofri. O caminho foi mais ontem. fácil normalmente é buscar o mapas.ibge.gov.br. A gente tende a resumir o que as pessoas buscam com essa primeira palavra antes do IBGE.gov.br. Muito obrigada. Que era algo, por exemplo, compreensão minha, eu não sabia de como funcionava e é algo que eu faço com muita frequência. Então, dentro desse projeto de vocês, quais que vocês enxergam que são as dificuldades mesmo que as pessoas possam ter de compreensão? Não só do acordo final, né, que a gente está aqui mais ou menos entendendo que é o produto final, mas o que eu posso ter de dificuldade de compreensão, que é o tal do tailoring, que vai aparecer em todos os capítulos do PMBOK. O que vocês imaginam aí, né? Porque comunicação também não são só flores. Então, o que tem de dificuldade aí que vocês acham que pode ser que seja um ponto que será necessário adaptar? Posso dar a primeira pitaco? Tem 2 pontos que a gente precisa ver. O IBGE é tão... O site do IBGE e o acesso aos produtos do IBGE é tão complicado que nem a gente sabe direito muitas coisas. Quando a gente estava repassando o curso para o pessoal da matéria no início desse semestre, eu descobri até esqueci o nome agora, mas é um site que ele faz em tempo real quais são as variáveis que o IBGE está produzindo e quais são as pesquisas que ele está produzindo, uma série de coisas. Que é uma coisa que, para a gente que trabalha e explica para o público o que o IBGE faz, é absolutamente útil. E que ninguém sabia que existia. Então, acho que o primeiro processo para trabalhar bem, acho que é a comunicação interna sobre os produtos do IBGE, dentro do próprio IBGE, para que ele possa repassar para os outros. E uma outra coisa que vai ter que ser trabalhada muito bem quando você pega uma joia e deixa ela bonitinha, brilhando, como é que chama? Esmerilhar. Não, você esmerilha, mas é um outro processo. Lapidar. Lapidar, obrigado. Tem que ser muito bem lapidado, essa parte que eu falei que é um benefício para o IBGE e para os alunos, que é o que a gente efetivamente faz e o que a gente não faz. Infelizmente, eu fico muito triste de dizer isso, mas a maioria das demandas que eu recebo de acadêmicos, o IBGE não produz. Eles acham que a gente produz alguma coisa, mas infelizmente a gente não produz, ou a gente tem uma limitação temporal muito grande. Então, por exemplo, a maioria dos dados de especificidade muito grande, bairro, ou, por exemplo, alguns dados de zona rural muito específicos, só são produzidos em censos, que são as únicas pesquisas do universo. Então, você, infelizmente, tem esses dados de 10 em 10 anos. Então, as pessoas querem pegar o do ano passado. Não tem. Né? Então, são as duas coisas que eu vejo assim, de imediato que tem que ser trabalhadas. Professora, eu ia falar justamente essa questão que o Fernando acabou de pontuar, que é a questão das pessoas terem o interesse de buscar determinada informação e não ser aquela informação que o IBGE trabalha. Então, realmente, vai ter que ser pensado uma forma de comunicar qual é a amplitude de informações que são trabalhadas, que são disponibilizadas, que existem no universo do IBGE para fornecer informação. Senão vai haver uma questão assim de experiências frustradas, né? As pessoas vão assim, desejar uma informação, falar, eu vou no sistema, eu fiz o curso, eu aprendi, eu sei como que eu vou usar, e aí vai lá na hora e tal, peraí, mas não tem essa informação? Então, tipo, vai ter que, assim, eu acho que esse é um ponto que poderia ser problemático. E a gente falando em tailoring, são as adaptações que são feitas ao longo do projeto. Então, essas adaptações elas são desde as partes interessadas, conforme a professora Gui também citou, mudança, e a professora Yasmin também, a mudança dos stakeholders, das partes interessadas, tanto internas quanto externas, as tecnologias, tanto da UFMS quanto do IBGE, teriam que ser adaptadas para você um maior desenvolvimento da transmissão, da recuperação de dados, do rastreamento, do armazenamento, o gerenciamento do conhecimento, esse repositório formal do conhecimento, desse feedback dos alunos, os acadêmicos e
e os professores da UFMS em relação à utilização do sistema. Então, tudo isso faria parte ao longo, faz parte do monitoramento, né, e que é dentro do tailoring, que é essa adaptação, e os dois órgãos vão se adaptando. E o que o Rogério falou agora, que o IBGE é um gigante desconhecido, né? Então, seria a informação para a gente saber qual informação que a gente pode tirar de lá. E encerrando, agora realmente encerrei, meninos, isso acontece com a gente quando a gente vai escrever artigo científico. E é muito importante isso estar claro para a UFMS. A gente envia um artigo para uma revista e ela volta, por favor, colocar dados atualizados. Aí eu falo, olha, vem aqui, revista, vem aqui, avaliador. A gente não tem. Então, o avaliador que está me avaliando, está me criticando por algo que ele não sabe o que é que tem, ou o que é que está disponível, né? Então, assim, isso é realmente utilidade pública 100%, né? Então, acho que as dicas aí e as questões que poderiam ter sido feitas, como o modelo que foi colocado lá no AVA, a professora Gui já deixou bem claro para vocês, acho que ficou, né? Enfim, acho que vocês entenderam que a gente poderia ter colocado no modelo e talvez simplificado um pouco para todo mundo e para vocês também, mas não é nada que a gente não possa pensar aí para as próximas etapas, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para o grupo? A gente libera eles, faz algumas perguntas a mais, como é que é? Maravilha. Pode falar, Fernando. A Fabiana falou da questão do alemão, de usar melhor verbos e afins, e eu me lembrei de uma indicação para quando a gente estiver livre, daqui mais ou menos 1 ano e meio, a gente tiver tempo para isso, tem uma teoria que diz, proposta, que diz que... Só um minutinho. Uma teoria que diz que a forma como a língua é trabalhada molda, inclusive, o formato do cérebro. É uma teoria, não sei se tem comprovação aí, mas em cima dessa teoria foi criado um roteiro de um filme chamado A Chegada, que é interessantíssimo porque ele trabalha a questão da comunicação dentro de uma amplitude inimaginada para o ser humano. Vale muito a pena ver, é ficção científica, mas trabalha sobre linguagem, inclusive a primeira parte do filme é a atriz principal explicando que o português foi uma língua que foi criada para a poesia, que veio do latim, e é interessantíssimo como ele se desenrola. Então já vamos todos anotar e quem sabe um dia assistirmos juntos, né? All right. Vou dar spoiler. Comunicação. Ok. Muito obrigada. Então, grupo, parabéns pelo que vocês fizeram. Vocês explicaram muito bem aqui tudo que poderia ter ficado de alguma dúvida. Então, desse trabalho, vocês estão liberados. Parabéns. Se tivéssemos, né? Mas não estão liberados da aula, né? Estamos aqui, continuamos. Vamos lá, então, passar para o grupo do gerenciamento dos custos. Está todo mundo ansioso para falar com vocês sobre dinheiro, né? Sobre gastar dinheiro, enfim. Bom, e vocês devem ter visto já a ligação do que eu falei para vocês, das informações, vocês vão falar de dados agora, vocês vão falar de indicadores, então
acabou que deu certo aí esse raciocínio da troca dos grupos. Então, vocês estão liberados para fazer a fala de vocês. Não sei o que foi exatamente que vocês programaram, né? Se vocês quiserem dar uma pincelada na teoria e depois contar a prática para a gente discutir, será muito bem-vindo. Luana, você quer começar? Pincela a teoria, então, você. Ou a Sandra quer? Pode ser eu, então, Sandrinha. Bom, pessoal, boa noite. A gente fez o vídeo, e no vídeo a gente entra bem assim, a gente aprofunda essa questão teórica, depois a gente aprofunda também o que a gente fez com o nosso projeto, a gente fala ali linha a linha de como que a gente montou o nosso o cronograma financeiro, né? Então, a ideia aqui não é a gente entrar no detalhe, a gente quis trazer, assim, uns grandes marcos do que a gente aprendeu fazendo esse estudo e o vídeo, enfim. Pois bem, como hoje a gente vai falar de cursos, eu acho que vale a pena começar ambientando, né? Assim, quem é esse tal de gerenciamento de custos? Por que fazer isso? Assim, eu não tenho o meu recurso ali, e aí eu tenho um projeto a executar, aí eu gasto, e no fim eu vejo quanto eu gastei. O pessoal da área pública costuma pensar assim, porque aparentemente o nosso bolso é eterno, né? Se der errado, a gente pede ali um aumento de rubrica, algo assim. Mas não é, gente. Qual é a ideia do gerenciamento de custos? A ideia é que a gente possa, primeiro, estimar quanto a gente vai gastar, importante, e segundo, acompanhar a execução do projeto para garantir que a gente gaste o que a gente pensou, ou pelo menos alguma coisa próxima disso. Aí o pessoal fala, não, Luana, assim, realmente gastar muito mais é ruim, mas se eu gastar muito menos é bom, não é? Não é, gente, por duas coisas. Primeiro porque se eu gasto muito menos, eu mostro que eu não sei planejar, o que já é uma coisa ruim por si só. No setor público, então, quando eu gasto menos, assim, eu tenho uma rubrica, eu tenho um empenho para executar o projeto, e se eu gastei muito menos ali, eu reservei um recurso que eu não usei, e esse recurso poderia estar sendo usado em outro projeto, isso poderia estar atendendo o nosso público de outra forma. Ou seja, mesmo quando a gente fala, não, mas eu gastei bem menos, eu estou de parabéns. Não, você não está. Você está de parabéns quando você gasta ali perto do que você planejou. Pois bem, e nesse contexto a gente começou a pensar no projeto, né? Eu trabalho com obras que são projetos, assim, muito, muito robustos, muito contrato, muitos recursos mesmo ali, na ordem de dezenas, de centenas de milhares de reais. Aí a gente olhou e falou, opa, talvez isso seja uma coisa muito grande para nós. E aí a gente pensou um pouquinho ali na área do Matheus, que é política, na área da Sandra, que é educação, e a Sandra veio com um projeto que a gente achou que tinha aquela carinha, assim, de área pública. Por quê? Porque quando a gente aprende gestão de projetos, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é uma coisa tão grande, tão complexa, que a gente só vai usar assim quando eu tiver um projeto milionário, quando eu souber fazer um cálculo de valor agregado, quando eu tiver os índices, assim, assado. Mas não, gente, a gestão de projetos a gente pode usar assim no dia a dia, com coisas pequenas, baratas, com a nossa equipe pequena ali de 5 pessoas, de 10 pessoas. E a Sandra trouxe um projeto que tinha essa carinha, assim, um projeto que a gente poderia executar, mesmo sem ter um nível mesmo sem sermos tão maduros em gestão quanto o PMBOK traz. A ideia é que aquele livro, ele traz o estado da arte, ele traz assim, nossa, se você for muito foda, você vai fazer isso e vai sair certinho. Porém, no nosso mundo, especialmente no mundo da área pública, a gente sabe assim, que a gente tem vários colegas que sequer ouviram falar disso, assim, de gestão de projetos. Então, você falar, para tudo agora que eu quero que você traga para mim os ativos de processos organizacionais. Eu quero agora que a gestão da mudança ocorra em 5 etapas. Eu quero cálculo de valor agregado. Todo mundo vai olhar para você com uma cara assim de, hã? Então, a gente pensou assim, em olhar para o PMBOK com esse olhar crítico, assim, o que dali eu consigo trazer para mim, para o meu mundo hoje, né? E foi assim que a gente escolheu o projeto da Sandra. Sandra, você quer falar um pouquinho do projeto em si? Depois a gente fala da questão do custo com o projeto? Liga o microfone, Sandra. Está desligado. Me ouvem bem? Melhor? Agora sim. Melhorou? Ok. Boa noite, professores, colegas. Bem, acho que foi um desafio. A gente conversar com 2 engenheiros, eu conversar com 2 engenheiros e levar uma proposta de uma ferramenta online
que articula uma comunicação entre a escola do Tribunal de Contas, que é o meu locus de atuação, e a sociedade. Então, inicialmente, essa foi a nossa decisão. A Luana, ela bem colocou, para que a gente organizasse o nosso escopo, ela citou as nossas escolhas. Bem, esse nosso projeto, ele tem o nome de Olho na Educação. É um projeto que tem uma origem lá em São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele organizou, ele colocou em prática um projeto semelhante, né, para que o tribunal se aproximasse mais da sociedade, da educação pública e conseguisse melhorar também a qualidade da infraestrutura das escolas, da qualidade pedagógica, dos serviços, né, que são entregues pela educação pública no Estado. E nós utilizamos essa experiência, né, assim como o PMBOK coloca, né, que a gente vai em busca de algumas experiências exitosas e nós seguimos nessa perspectiva. Então, a ideia desenvolver uma ferramenta de comunicação por meio de um aplicativo utilizado em celular, né, que tem acesso à internet e também que ele possa, que essa ferramenta também ela possa ser utilizada em computadores, né, em PCs, em notebooks. E aí a nossa ideia é que aquela comunidade escolar que é organizada, dividida entre alunos, pais, professores, servidores e toda a comunidade no seu entorno, possa ter acesso a essa ferramenta e ela contribua para o levantamento dos problemas que aquela escola venha a ter. O que nós acreditamos que todas têm, que nós temos resultados da educação. Então, nosso objetivo é que essa ferramenta seja disponibilizada online para esses envolvidos e outros interessados da sociedade e que sejam enviados elogios, sugestões, reclamações, sobre qualquer aspecto da educação pública no Mato Grosso do Sul e que o TCMS tenha acesso a essas informações. E aí também as secretarias municipais de educação, as 79, né, dos 79 municípios, e também todas as escolas, tanto da rede pública estadual quanto municipal. Então, nós pensamos assim, no nosso escopo, que nós justificamos esse projeto tendo em vista a crescente necessidade da gente de se melhorar, né, as entregas dos serviços públicos, e o tribunal, por meio da sua escola, se posiciona como um órgão que fomenta, né, essa melhoria da educação pública, numa interação direta com a sociedade, e aí estimulando o controle social, que é um dos eixos de trabalho e que são importantes. Então, com essa realidade atual, com o advento da Covid-19, desde 2020, o uso da internet ele se tornou cada vez mais intenso e potencializou, né, essa necessidade de uma comunicação virtual. Apresentamos, então, essa proposta desse projeto como um instrumento que possibilita a interação do cidadão com as entidades públicas educacionais. E aí, só para situar no contexto do Tribunal de Contas, nós buscamos um alinhamento estratégico. Nós fomos buscar em qual pilar estratégico estava situado esse projeto e nós identificamos que estava na transparência, né? Dentro do objetivo estratégico, nós consideramos que ele vai contribuir para o aprimoramento da gestão pública, vai intensificar a confiabilidade da imagem do tribunal, é um instrumento de combate à corrupção, os desvios, o desperdício e a ineficácia dos recursos públicos. E também a intenção de desenvolver a comunicação e relacionamento com os públicos-alvos, né? Com o público-alvo envolvido, tanto o público interno do tribunal, quanto externo, que são os cidadãos. Também nós pretendemos contribuir, enquanto objetivo estratégico, alcançar, intensificar e aprimorar
o uso da tecnologia da informação e infraestrutura. Isso no nosso trabalho. Bem, acho que, em linhas gerais, a função desse aplicativo é aproximação. Vai ser usado um aplicativo móvel, né, para o cidadão, disponível no Google Play, na App Store. Tem que ter Android, a gente pensou na versão 6 ou superior, iOS, versão 9 ou superior, que o cidadão realiza seu cadastro, o aplicativo, faz seu login, né, com e-mail, tem um perfil, que uma vez ele é logado, ele vai escolher, né, a opção de ser pai e mãe responsável do aluno, ou professor, ou funcionário. Então, esse cidadão, ele escolhe o município, a escola, se ele quer fazer um elogio, uma sugestão, uma reclamação, ou uma observação, né? E vai aparecer na tela do menu essas opções. Bom, e aí tem um fluxo, né? Se for elogio, se for uma sugestão, se for uma reclamação, para quem cai, né? Para qual perfil também. Então, se é um elogio, vai cair na caixa, o cidadão vai elogiar a escola, né? Que o diretor vai saber que está andando bem, né? Se é uma reclamação, vai cair na caixa desse diretor, uma reclamação sobre aquela unidade escolar, e vai receber no seu e-mail, que vai buscar resolver o problema. Se a resposta for no tempo hábil, que a gente pretende que seja até 30 dias, vai seguir o fluxo dessa reclamação, e aí ele também monitorado pelo órgão central, né? No caso, Secretaria de Estado de Educação, uma diretoria regional, e, no caso do município, né, uma escola municipal, a sua própria Secretaria de Educação. Bom, então, qual é o papel, onde é que entra o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, ele consegue enxergar como é que está sendo resolvidos os problemas, né, da educação, porque os recursos estão destinados, onde é que eles estão sendo aplicados e de que forma se pode orientar melhor, fiscalizar melhor. Essa seria uma contribuição para a área interna de fiscalização dos recursos da educação. Então, no tribunal, então, os papéis ficariam definidos, que a escola seria responsável pela gestão do sistema, né, enquanto Tribunal de Contas, e que deveria envolver, né, todos os stakeholders, né? Então, a secretaria, os perfis são secretaria, direção, cidadão, só para a gente retomar. Então, a gente pensa em fazer em fases, primeiro uma fase piloto, né, como foi feito lá no Tribunal de São Paulo, e que a gente pudesse envolver as duas redes, né? Uma escola estadual, uma escola municipal, rever também as orientações para uso dessa ferramenta, utilizando os manuais de orientação, que ficarão online, né? Também, um hot site, onde vai ser hospedado, né, essas informações. Bom, precisa ter uma celebração de termo de cooperação técnica entre o tribunal e as áreas envolvidas, né? As secretarias de educação do Estado, do município, ou seja, o governo estadual e os governos municipais, com as suas responsáveis pelas respectivas pastas da educação. Bom, é importante que internamente nós envolvamos a equipe de gestão, né, de projetos também interna, que é uma ideia que nós tivemos para acompanhar o nosso trabalho, né, enquanto gestores de um projeto, e também a equipe da tecnologia da informação do tribunal. Bom, a gente corre alguns riscos, né? Os riscos iniciais a gente identifica se nós não envolvermos, não engajarmos, né? Existe um risco grande, uma probabilidade alta do projeto não ser concluído, porque é necessário esse envolvimento. Bom, daqui a pouco a Luana vai falar um pouco de custos, né? E aí, se a gente for falar de custo, a gente vai falar de um benefício, né? E que é uma criação desse canal, que é essa nossa intenção, acompanhar de uma maneira atualizada por esse aplicativo, todas as etapas, né? Pedidos, sugestões, reclamações,
e finalizar, né, todas essas etapas também, dando uma devolutiva para aquele que buscou, né, essa interação. Então, é uma ferramenta importante de gestão de qualidade, vai otimizar também o controle administrativo da escola pública, do ponto de vista desse público gestor, né, que é o gestor da escola, o gestor da pasta da educação, vai analisar, vai possibilitar a análise de recursos, né, a serem aplicados de uma maneira correta, e para o tribunal vai possibilitar a geração de relatórios estatísticos. Então, se a gente for pensar numa tomada de decisão, né, pode contribuir com uma visão geral. E também para esses gestores, né, da educação pública, embora o perfil de acesso a essas informações, ele é, digamos assim, ele é filtrado, né, para cada público. Então, o aplicativo ele vai ser uma forma de incentivar a participação do cidadão no controle social. Acho que é isso, resumindo. Ô, Sandra, você falou para a Luana explicar os custos, mas deixa eu explicar, porque senão eu não vou participar do trabalho, né? Ô, Matheus, você canta e encanta. Vamos lá. Bom, gente, agora a Luana pincelou um pouco da teoria, a Sandra explicou a ideia principal do aplicativo de Olho na Educação. Eu vou entrar ali um pouco com a parte prática, né? Começando já ali pelo início do projeto, né? Planejando o gerenciamento de cursos, a gente tem ali o TAP, né? Falando um pouco aí do que a gente viu, né? Tem aí os fatores ambientais para esse projeto, assim, nada mais na prática, o que vai ser? Vai ser um aplicativo. Para fazer um aplicativo, a gente precisa dos programadores, né? No caso, o TCE, as escolas não seriam dali de dentro, contrataria uma empresa terceirizada, tanto para manter, para fazer a programação, quanto para hospedagem do site, manutenção do domínio. Então, aí a gente já começa a fazer o planejamento a partir daí. Os fatores ambientais, né, indo um pouco mais para o lado da teoria, a gente tem que considerar que a gente está vivendo aí num cenário pandêmico, inflação alta, se bem que na área da programação, o meu pai é programador, a programação só precisa de um computador e do próprio desenvolvedor. Não é, por exemplo, igual a construção civil, que os preços variam muito. Partindo um pouco agora para a área da estimativa de custos, o valor aproximado que a gente orçou é de R$35 mil. Eu e a Luana... Oi. Desculpa te interromper, você não quer projetar para a gente aquela figura que vocês colocaram? Ficou tão bonita. Qual? Do slide de vocês. Você fala o Excel? Isso. Tá. Para gente acompanhar? Boa ideia, pode ser. Pode ser, vou ver se eu abro o slide aqui, então. Isso, por favor. Vê se eu abro. Você abre, Luana? Maravilha, muito obrigada. Tá aparecendo aí para todo mundo? Tá sim. Bom, entrando um pouco agora na parte, né, gente, o valor aproximado foi de R$35 mil, né, considerando aí já a reserva gerencial, para às vezes o que a gente não planejou, uma reserva contingencial, tendo em vista esse cenário econômico, da inflação, como eu citei. A nossa acurácia, eu acredito que foi bem precisa, foi revisada, né, a Luana e eu somos engenheiros, tem a tabela SINAP, né, que é a tabela da composição de preços da Caixa Econômica Federal, inclusive mantida pelo IBGE aí, um abraço para o Galina, e também tem o TCPO, né, que é a tabela de composição de custos. Claro, né, esses indicadores são mais voltados para a área da construção civil, mas a gente aproveitou ali que existe uma área da programação, né, mesmo não são só obras, materiais, aço, ferro, existe também a parte de projetos, e dentro de projetos tem a parte de programação, então a gente procurou tanto nesses itens, quanto também, né, aproveitando até um pouco da teoria, a gente usou a estimativa análoga, né, o item 7 lá do PMBOK, 7.2.2,
falava da estimativa análoga, que justamente lá na Câmara Municipal onde eu trabalho, existem sistemas parecidos, assim, de ouvidoria, o próprio sistema que a gente usa no gabinete para cadastro de indicações, moções, projetos de lei, tem a parte do cidadão, a sugestão, a reclamação, e aí em cima desse valor em cima disso a gente compôs todo a nossa programação, determinamos o orçamento. Agora, na determinação do orçamento, explicando aí o que vocês estão vendo no Excel, a gente dividiu em 12 meses, certo? Sendo feito reuniões mensais, de mês a mês. Para começar o projeto, né, gente, a ideia do TCE daqui do MS era copiar a ideia do TCE de São Paulo. Então, a primeira coisa, nada mais justo do que uma reunião com os diretores aí do projeto, conversarem com os diretores desse próprio projeto do TCE São Paulo. Então, a gente considerou aí passagens aéreas, ida e volta, consideramos a hospedagem, a alimentação, que daria em torno aí de R$ 1.500 no primeiro mês, para ver se é possível aproveitar ideias do próprio TCE, já que existe um sistema implantado, e melhorar naquilo que for preciso. No segundo mês, gente, já seria parte da instrução de processo de contratação da empresa, né? Já seria ali a procura de terceirizados, abrir um processo de procura. Por esse valor, nem chega a entrar da inexigibilidade de licitação, né? Dispensa. Então, ali você já procuraria, conversaria com as próprias empresas de informáticas locais. Isso não tem custo, né? Recebe no TCE lá, não tem nenhum custo agregado no mês 2. Já no terceiro mês, já começaria a entrar o valor que você precisaria pagar para aquela empresa de programação. E esse valor, gente, a gente fracionou ele tanto de mês em mês, para, como a Luana disse, né, não pagar de uma vez, o fornecedor sumir, o pessoal enrolar. Então, fracionou, mas ficaria ali em torno de uns R$10 mil para fazer o programa, tirando aí custos com manutenção, hospedagem de site, aluguel de domínio, etc. Se tiver muito grego que eu estiver falando, porque é da área de informática, aí eu dou se alguém tiver uma pergunta, quiser pausar, fiquem à vontade, tá, gente? Levantamento dos requisitos e definir as funcionalidades do programa e do fluxograma. É exatamente isso que a Sandra estava explicando, né? Como que vai ser o programa? Olha, o programa começa com o cidadão colocando o quê? Ou uma sugestão, ou uma reclamação, ou um elogio. Se for um elogio ou uma sugestão, já vai direto para o corpo escolar, então não precisa de nenhuma intervenção. Se for uma reclamação, aí já chega a reclamação no diretor e também ela sobe, vai para a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual, para o próprio TCE, passa antes por um funcionário para ver a reclamação é pertinente. E o pai do aluno reclamou que o diretor falou que a criança estava com uma roupa vermelha e verde, não está combinando, não, então vamos filtrar essa. Teve uma reclamação que há uma semana o meu filho chega com fome em casa porque não tem merenda. Então, todo esse fluxograma faz parte da programação, porque a programação é o esqueleto. E para você fazer um esqueleto bem feito, você precisa também ter o desenho do corpo. Aí já seria ali no mês 4 e no mês 5, já começar a definir e implementar a linguagem de programação. Vamos escolher, vai ser no C, vai ser no C++, vai ser em Python, vai ser em JavaScript para ficar mais fácil, para plataforma de celulares, plataforma mobile. Junto com isso, gente, no mês 4 ali, já escolheu uma escola municipal e uma escola estadual para servir de piloto. Certo? Para servir de piloto, de teste, vamos tentar ali ver como está sendo a adesão dos pais, dos responsáveis, dos próprios funcionários da escola que queiram fazer uma reclamação anônima, tá dando certo, não tá, implementa isso também. No 6º mês, gente, já tem os testes para verificação de falhas e bugs no sistema. O que seriam falhas e bugs? Vamos supor que eu clico que eu quero fazer uma sugestão e acaba indo como uma reclamação. Isso é uma falha. Vamos supor que o sistema, ele ali, garante o seu anonimato. Aí, de repente, aparece lá para o diretor o nome do servidor que reclamou que ele é omisso, que não aparece na escola. Isso é um bug. Então, precisa ter um mês testando todas as possibilidades, todos os tipos de cliques, onde puder clicar, login, senha, reclamações, sugestões, procurando erros, para que o programa tenha uma confiabilidade e na hora que o pai baixe, a mãe baixe, o funcionário baixe, não, esse programa é cheio de defeito, não quero usar, para que não tenha justamente isso.
No mês 7, pessoal, já seria a implementação, né? Já seria tirar aquilo ali do projeto para a prática. Lançar nas lojas de aplicativos, né? Play Store do Android, a Google App, Google Play do Android, a App Store da Apple, né? Verificar se o site está entrando certinho, www.deolhonaeducação.ms.gov.br, o pai está conseguindo entrar, está conseguindo fazer o login, fazer a reclamação, tudo isso aí já é na parte da implementação. Aí, pessoal, aí já começa a parte da revisão e elaboração dos manuais, né, colocando nos moldes do TCE, junto com os diretores da escola, essa ponte entre o corpo escolar e o Tribunal de Contas, né, tá tudo certo, os diretores estão entendendo o que está sendo pedido, os professores estão entendendo. Junto aí também, gente, no mês 7, 8 e 9, tem a parte da celebração do termo de cooperação técnica entre o TCE e os governos estadual e municipal, conjuntamente com as suas secretarias. Veja bem que tudo isso são medidas burocráticas, são medidas administrativas, então não tem custo envolvido, é mais diálogo, reuniões, quer sejam presenciais, quer sejam reunião Google Meet. E já nos 3 últimos meses, pessoal, no mês 10, 11 e 12, já teria um custo de R$15 mil na realização de eventos de conscientização das escolas e Secretaria de Educação sobre a importância dessa parceria com informações palpáveis para os pais e mestres. Traduzindo, divulgação em massa, outdoor perto da escola, panfletagem. Você sabia que pode fazer uma reclamação da escola onde seu filho estuda? Baixe o programa de Olho na Educação do TCE-MS e cadastre-se. Quer fazer uma sugestão à escola onde você estuda? Você, funcionário, que tem algum problema com os coordenadores e diretores, baixe o aplicativo, garantimos 100% de anonimato. Então, porque existem muitas coisas boas que são implementadas, mas ninguém conhece. A título de exemplo, até usando aí os meninos da comunicação, foi feita uma tentativa de tentar fazer um aplicativo como se fosse o Uber, o 99, que é o aplicativo de transporte móvel, pelo próprio governo. Assim não teria lá a taxa dos 25%, 30% que o Uber come, que vai para uma mega empresa que nem no Brasil ocorre a fuga de capital. Então o Estado tentou vamos fazer a nossa plataforma, então, assim os motoristas ganham mais e a gente impede do dinheiro de sair do Estado. Do que adianta se ninguém conhece? Então, essa parte é praticamente aí 40% dos nossos custos, divulgação em massa. E, gente, esse é o nosso projeto explicado, tanto a parte de teoria quanto de explicação pela Sandra, quanto a parte prática por mim, do programa de Olho na Educação. A Luana quer complementar alguma coisa? Complementando, gente, eu queria trazer, assim, coisinhas pequenas que a gente aprendeu enquanto a gente fazia isso. Deixa eu baixar minha mão. O PMBOK, ele vem em etapas, né? Ele fala, faça isso, depois aquilo, assim, manual mesmo. E às vezes a gente pensa, que besteira, para que passar por tudo isso? Vou direto ao que interessa. Mas, pessoal, olhando essa tabela aqui, eu vou falar, isso aqui nada mais é do que a nossa EAP. As nossas casinhas, os nossos blocos de atividades são esses itens aqui. Quando a gente distribuiu a EAP no tempo, virou um cronograma. E quando a gente atribuiu os custos às atividades e ao tempo, virou um cronograma físico e financeiro. Então, assim, o PMBOK, burocracia, é muita coisa, tal. Assim, olhem ele com olhos de carinho, porque ele faz todo sentido. Outra coisa, isso aqui, gente, a gente fez numa planilha de Excel. Foi, assim, muito bobo. Escrever e pintar. E, às vezes, a gente pensa, não, mas o meu órgão não é adepto à gestão de projetos. Eu não tenho uma ferramenta para gerenciamento de projetos. Gente, Excel é tipo Jesus, é onipotente, ele faz tudo. Inclusive, uma planilhazinha dessa muito simples, que fica muito fácil de acompanhar. É claro que a gente poderia ter outras colunas e outras linhas aqui de percentual, de quanto foi. Podemos, mas a gente quis trazer assim simples para mostrar que no nosso universo de ainda conhecer pouco de gestão de projetos, de fazer um projeto pequeno, barato, com uma equipe pequena, a gente consegue fazer coisas muito simples, mas com atividades de gerenciamento de projetos. Eu acho que é só isso, né, pessoal? Línio, quer fazer uma consideração? É só uma consideração mesmo. Vocês estão tratando de verba pública, certo?
é um projeto público, né, da administração pública. É só talvez uma sugestão para o grupo de composição de preço, porque se vocês vão fazer aquisição de produtos ou contratação de serviços para desenvolvimento de software, de aplicativo, enfim, vocês vão ter que se atentar às regras para estabelecer um preço, né? Embora seja possível você se utilizar de tabelas de categorias, não é o mais recomendável. O mais recomendável seria você buscar contratações públicas que sejam semelhantes ao que você está licitando, né, o que você vai adquirir ou contratar. E com relação a TI especificamente, o que tem que ser observado, aí por isso que eu vou dar essa sugestão, é que nas contratações públicas de tecnologia da informação, além das regras estabelecidas lá nas INs, etc., eles têm sido utilizado muito duas métricas para contratação, para você chegar em valores. São métricas bem interessantes porque elas funcionam para pagamento de acordo com a produção, né? Então, eventualmente, isso já faz parte até da apresentação do nosso grupo, do que eu faço parte, que é a parte de gerenciamento de riscos. Porque, eventualmente, você faz a contratação de um software e imaginando, né, e prevendo que ele vai ter X horas de atividade, de produção. E na verdade, às vezes pode ser menos, né? E quando você utiliza as métricas, que é o ST e também o ponto de função, você consegue estabelecer com mais precisão o pagamento de acordo com a produtividade. Então, isso pode sobrar dinheiro no final, ou ter uma margem melhor para você pagar com mais eficiência, né? Então, só essa observação, né? De repente, vocês podem utilizar isso também. Obrigada, Plínio. Gerenciamento de riscos mesmo, hein? Já pode dar nota para ele, já, professor. Inclusive, gente, a fala do Plínio lembrou outra coisa que a gente não abordou aqui. A gente tem uma estimativa de quanto a gente ia executar aqui, mas a gente pensou em duas frentes. Uma frente realmente é a do risco, de acontecer coisa que a gente ainda não previu, então, para isso, a gente precisa de algum chorinho ali para garantir que vai dar certo. E, além disso, a gente pensou numa reserva gerencial mesmo, assim, nós estamos começando agora, é a primeira vez que a gente mexe com esse tema de TI. Então, pode ser que tenham outras etapas aqui dentro que a gente ainda não sabe, que a gente não pôs aí dentro. Então, a gente também precisa de um chorinho, de uma reserva, para caso surja alguma coisa nova, como exemplo, isso que o Plínio falou. Então, o nosso primeiro cálculo não deu esses 35 mil, era menos ainda. Mas a gente falou, não, assim, tem muitos riscos, tem muitas incertezas aqui dentro, então a gente ainda pôs um chorinho. Mas Oi, Sandra, pode falar. Ok. Sandra. Só para a gente se situar, né? Como eu não sou da área de gerenciamento, né, de processos, mas eu atuo, né, sendo exigida, né, no meu trabalho para participar, né, como gerente de projetos, né, também, né, no tribunal. Então, professores, ficou muito claro, né, com aquele vídeo do Vargas, né, quando ele coloca, como ele trabalha o fluxo de processos de uma maneira muito articulada, né, e muito fácil de compreender. Então, quando nós pegamos para compreender onde é que nós estávamos gerenciando custos, estudando essa etapa do trabalho, né, de apresentação do nosso trabalho, ficou muito claro que no fluxo de processos, no PMBOK, nós estávamos no planejamento, né, os custos dizendo respeito ao planejamento e gerenciamento, né, a estimativa e também a determinação desse orçamento. Mas que esses custos também, ele vem lá na etapa de monitoramento e controle, né? Então, quando nós discutimos o controle desses gastos, nós passamos lá para aquela gestão de monitoramento e controle. Acho que eu estou mencionando porque, para mim, é muito importante compreender esse fluxo para esse universo onde o projeto vai caminhar, com quem eu tenho que conversar, né, e de que forma. Então,
Então, isso, para mim, foi uma grande aprendizagem. Foi muito bom. E para todos nós, viu, Sandra? Porque é importante que vocês tenham essa visão. E, inclusive, estou positivamente preocupada, se é que isso existe, porque daqui vão surgir professores, porque não é possível esse show que vocês estão dando aí nos seminários, porque ninguém fala sobre alguma coisa que não estudou. Ninguém fala sobre um tema, como vocês, alguns vendo pela primeira vez, que pelo menos vocês não sentaram, nem que seja 5 minutos antes de começar o seu seminário para ler. E não foi 5 minutos, eu tenho certeza, foi só um exagero, né? Então, coisas importantes do que vocês fizeram, tá? Vou puxar do vídeo e já vou trazer para hoje. O tempo todo no vídeo eu vou falar vocês. Então, aqui eu não estou querendo personalizar nada, vocês são um grupo, né? Vocês falam sobre a questão do contexto econômico do Brasil, e eu até fiquei imaginando, mas eu acho que eles são economistas, não é possível, eles estão falando como economistas, né? Então, e aí eu descobri que não era, na verdade a gente já sabia, mas vocês falaram muito sobre o contexto, e essa é a importância do ambiente, da contextualização de onde é que está pautado ali, onde é a base do seu projeto. Isso é muito importante. E repetindo o que eu falei para o grupo anterior, que serve para vocês também, o uso social, a importância social do que vocês estão fazendo. Tá? Então, assim, eu trabalho hoje num grupo de professoras que estão aprendendo gestão na educação básica, né? E elas, e eu fui justamente dar uma aula para elas sobre comunicação, veja como é o destino. E eu perguntando para elas, mas o que é que vocês fazem? Como é que é? Como que vocês atendem? O que vocês entregam para esses alunos? E muitas vezes elas não sabiam. E aí eu fui ensinar para elas o conceito de feedback. Tá, e elas muito confusas para entender o feedback, porque elas não sabiam o que vocês acabaram de fazer. O que é reclamação? O que é só uma sugestão? O que é que aquela pessoa está tentando falar comigo? Então, olha como vou repetir, a importância social do que nós estamos falando aqui hoje, né, de ambos os grupos. Então, nisso, e inclusive eu anotei algo que vocês disseram no vídeo, e eu vou usar nas minhas aulas, tá? Então, muito feliz por isso, porque eu nunca usei esse termo, que é maturidade em gestão. Então, não faz projeto quem pelo menos não estudou alguma coisa de gestão, que é o que vocês estão fazendo nessa disciplina, sabe? Então, isso tudo é essa reflexão para chegar até aqui. Daí a importância, e aí isso vai valer agora para todo mundo que está ouvindo, em todos os trabalhos que forem sendo apresentados, vocês precisam ir fazendo, gente. Porque na hora de chegar lá no seu, você vai precisar ter um escopo definido, você vai precisar ter as suas etapas, decidir se vai ser por entrega, por fase, por o que é que você vai colocar em prática no seu trabalho, até chegar, enfim, no que você for apresentar, claro, né? Então, tá aqui, principal contribuição do que vocês fizeram no vídeo e na apresentação. Eu tenho uma visão, que provavelmente é o que o professor Aguirre vai falar, que nós precisamos, grupo, trabalhar o poder de síntese, tá? Então, nós tínhamos 25 minutos. Eu contei aqui, foi um pouquinho, quase chegou ali no dobro, né? Então, muito importante, tá? Porque os colegas, eles vão ver o vídeo. Então, já vale para todos os outros grupos. Ouçam o que o professor Aguirre falou no começo. 5 minutos no vídeo aí, né? De conteúdo, depois vamos falar da prática. E aí, aqui, a gente tentar sempre fazer uma complementariedade ao vídeo que vocês entregaram, tá? Isso é muito importante. Porém, o conteúdo de vocês foi muito bom e por conta disso a gente não interrompeu vocês, tá? Alguém quer fazer uma consideração, professora Aguirre? Concorda, discorda?
Sim. Muito obrigada, Guirre, muito obrigada. E uma coisinha que eu deixei de falar e devo pontuar, com as contribuições que os colegas deram aqui, eu espero que essa seja uma reflexão para todos os grupos da importância, lembra-se, de consultar os especialistas. Então, o Plínio, que entende do que ele falou agora, veio, contou para vocês algo que podia ser ajustado, que já puxa para o risco, que já puxa para custo, que já puxa para tudo o que está acontecendo. Isso é muito importante, tá? E como a gente não pode deixar, né, de fazer uma pergunta para o grupo, é importante isso também. Nisso que vocês falaram aí, da última fala,
de quando vocês disseram assim, depois que Plínio falou, vocês conversaram, olha, porque a gente imaginou isso, depois mudou para isso, porque precisava ter ali uma reserva, né? Do que vocês leram aí nesse capítulo do PMBOK, vocês acham que vocês fizeram, então, as previsões mais prováveis, otimista ou pessimista? Professora, a gente provavelmente fez a pessimista, porque a gente deixou um chorinho razoável considerando a nossa inexperiência. Então, aquela bronca que eu dei assim, se você executar bem menos, tá bom? Não, não tá. Provavelmente a gente vai executar para menos. Todo mundo concorda? Sandro Matheus, foi pessimista? Sim, eu acho que foi... eu acho que foi pessimista, sim, mas uma pessimista com acurácia, que a gente começou com um orçamento, e aí, como a Luana explicou, era um começo lá, aquele pequeno valor, e a gente foi ver, não, mas tem que considerar isso, mas tem que considerar aquilo, considerar até que chegou uma hora, o que mais que tem para considerar, gente? Não vi, olhei, vamos olhar aqui no capítulo 7, aqui, a partir da página 232, nós olhamos, eu acho que é isso aí, aí, então, esse processo, né, é justamente o planejamento, né, criamos ali o plano de gerenciamento do processo, que em 10 minutos era um, em 30 minutos era outro, em 1 hora era outro, em um dia da gente debatendo era outro, na terceira videochamada era outro, até que finalizou, e se fosse um órgão público, um negócio para a gente entregar, a gente acredita que seria bem no alvo, bem próximo ao alvo, essa nossa previsão. Sandra? Eu acredito também que a gente foi pessimista, eu concordo, mas também nós somos muito próximos das realidades onde nós atuamos, né? Nos órgãos públicos onde nós atuamos. Então, não dá para a gente sonhar também com algo que vai chegar próximo a um aquário do Pantanal, como a gente viu, né? A gente já tem essa experiência. Então, no nosso nível de planejamento dos nossos custos, nós precisamos ter essa experiência e colocar de uma maneira que a gente tivesse responsabilidade com o dinheiro público, né? E também saber aplicar de uma maneira que, em todas as fases, a gente pudesse controlar quanto a gente estava gastando, né? Desde da nossa estimativa, né? Até a última etapa. É isso. Muito legal. E isso vai também do perfil, né, de quem é o gerente de projetos, como ele gosta de trabalhar. E foi o que vocês, entre aspas, sofreram na pele agora, né, de ter que se preocupar com essas questões. Fernando, você levantou a mão, quer falar? Foi sem querer, talvez? Foi sem querer, gente, desculpa. Tá bem. Muito obrigada, então. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o grupo, que foi excelente também? Aguirre. Sim.
Exatamente. Tudo certo, estou bem satisfeita, muito obrigada, pessoal. Façam uma avaliação, por favor, vai nos ajudar e ajudar vocês também. Então, a gente se vê na semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns, colegas. Parabéns.